como eu vou saber ou como eu posso fazer para estar pronto ou pronta para os desafios da vida? Muitas vezes os desafios chegam e a gente não sabe, né? Não sabe por que chegou ou muito menos o que fazer, né? E você sabe, então, que quando eu falo aqui de desafios, eu não estou falando só dos problemas do dia a dia. Eu estou falando de crescimento, eu estou falando de transformação. E como esses desafios são, na verdade, um convite para um despertar. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque muitos de nós pensam, ou muitos de nós procrastinam uma decisão de começar esse processo de transformação, porque a gente acha que não é preciso. Porque a gente acha que com a gente não vai acontecer. E uma das primeiras lições que eu ensino para os meus alunos do Akasha Terapêutico é: realmente é preciso ter um despertar violento para que eu possa tomar minha decisão? Realmente eu preciso que aconteça uma coisa muito séria na minha vida para eu entender o quão necessário é eu me conectar com a minha espiritualidade? Então esse é o meu convite. O meu convite, na verdade, é para que você não passe por um despertar violento. Que você não tenha que passar por uma situação tão delicada que te faça tanto mal e te traga tanto sofrimento para você decidir mudar. Se você está assistindo essa live, se você acompanha os meus conteúdos, você já quer mudar. Você talvez ainda não descobriu como fazer isso. E eu estou aqui para te ajudar. Essa é a minha função. A minha função é te ajudar nesse momento. Te ajudar a tomar decisão, te ajudar a encontrar esse caminho. Que esse caminho pode ser através do Akasha, como pode ser através de outros caminhos, mas que você possa descobrir qual é o caminho que vai fazer isso com você. E aí, né, quando a gente fala, né, desafios, muitas vezes, quando a gente pensa nesses desafios, né, eu gosto de usar a palavra desafio para não usar problema, para não usar outros termos. Eu gosto da palavra desafio. Porque desafio, quando você usa, né, eu gosto muito de entender o significado da palavra. E quando a palavra vem, uma palavra desafio, é uma palavra que te chama para uma ação, que não te deixa inerte, que não te deixa paralisado. Então é muito importante também aqui que a gente comece a usar as palavras, né? Uma das lições é que a gente comece a usar as palavras adequadas. Para que a gente possa exatamente transmitir a ideia que a gente quer, de fato, levar para as pessoas. Então, desafios. Muitas vezes, quando a gente pensa em desafios, a gente sente medo, a gente sente insegurança, ou até uma sensação de estar meio perdido ali, né? Sem saber como agir. Mas o que pouca gente percebe, pouquíssima gente percebe, porque a gente tende a evitar esses desafios, não é mesmo? A gente tende a evitar as coisas que nos causam medo. A gente tende, né, a nossa tendência a ter uma certa, né, uma ressalva quanto essas coisas que trazem medo pra gente. Mas o que a gente deixa de perceber com isso é que os desafios, eles não são inimigos. De maneira alguma, eles não são inimigos. Eles são uma oportunidade, então, de crescimento. Uma coisa que eu sempre digo, que eu sempre comento, né? Quando a gente está pronto para os desafios da vida, a gente nunca está pronto, na verdade. A gente nunca vai estar pronto para os desafios que vão vir na nossa vida, que vão se apresentar na nossa vida. O que a gente tem que ter, na verdade, é coragem. Coragem para quê? Para enfrentar? Não. Para não evitar. É coragem para estar ali. Eu tenho um desafio, eu vou entrar, eu vou encarar esse desafio. Né? Não trata de bloquear uma dificuldade, porque muitas vezes a gente tem essa tendência de bloquear, de fugir, de não querer encarar aquilo ali, aquela situação que se apresenta para a gente. Né? Então a gente tem que encarar, a gente tem que tomar esse momento como nosso, enfrentar ele com clareza, com equilíbrio, com consciência, e principalmente com o coração aberto. Coração aberto para receber as lições valiosas que a gente vai aprender a partir desse desafio que se apresentou para a gente. A partir dessa dificuldade
que se apresentou para a gente. Então é muito importante que a gente esteja disponível a receber essa lição, disponível a aprender. E é isso muito de todo o processo, né, que eu trabalho dentro do Akasha, é isso. Esse processo de reencontro com a própria essência é isso. É você estar aberto, estar aberta para receber esses aprendizados que são tão valiosos, que pode ser que num primeiro momento pareça doloroso, que pode ser que num primeiro momento pareça triste, mas ele é um aprendizado muito grande que a gente leva para a nossa vida. E olha só, todo e qualquer desafio, ele carrega uma oportunidade. Pode ser a oportunidade de crescer emocionalmente, pode ser a oportunidade de crescer espiritualmente, ou até mesmo profissional, obviamente, né? Se a gente está falando aqui de todos os âmbitos da vida, esses desafios, eles nascem, eles vêm para nos fazer crescer. Porque quando nós entramos, quando nós passamos por um desafio, nós nunca saímos da mesma maneira que nós entramos. Porque se a gente sai da mesma maneira que a gente entra, a gente vai fazer, sabe o quê? A gente vai fazer aqueles ciclos que se repetem na nossa vida. E a gente vai ficar nisso, porque a gente não aprendeu nada. A gente não cresceu, a gente não evoluiu. Então a gente vai ficar exatamente nesse mesmo lugar, parado nesse mesmo lugar, sem poder evoluir.